Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre os simbolismos contidos no filme Doutor Estranho, da Marvel. Eu assisti esse filme já tem um bom tempo e eu confesso para vocês que é um dos melhores filmes da Marvel, ok? Não se assustem com o que eu estou falando. Eu digo que é um dos melhores filmes no sentido de que é um dos filmes da Marvel que mais se utiliza de efeitos especiais. Então, para quem gosta de toda essa coisa tecnológica e todos os efeitos que os filmes têm, né, o filme Doutor Estranho é um filme repleto deles. Porém, o filme Doutor Estranho tem muito ocultismo. Muitos símbolos ocultos aí nesse filme. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, vocês vão ver algumas cenas desse filme. Eu vou deixar rodando aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? E eu vou explicar para vocês que história é essa, né? Por que Doutor Estranho? Da onde veio isso? Como é que surgiu a história do Doutor Estranho, tá? O Doutor Estranho é a história de um neurocirurgião, ele é um médico neurocirurgião, né? O Dr. Stephen Strange. E a vida dele muda muito. Por quê? Porque ele sofre um terrível acidente, né? E esse acidente é um acidente de carro que impede ele de continuar utilizando as mãos, né? Ele sofre uma paralisia nas mãos, um problema sério nas mãos. E aí ele tenta curar essa doença, esse problema que ele adquiriu com esse acidente, com a medicina tradicional. E não teve sucesso, ok? Ou seja, toda a vida estruturada que ele tinha, ele é um homem muito rico, com muito poder, até arrogante, né? Um homem com muito dinheiro, muitos bens materiais. E aí ele se vê numa situação onde ele não tem mais as mãos, que é um instrumento de trabalho dele, para poder exercer a profissão dele de neurocirurgião. Ou seja, o prestígio dele cai, né? E aí ele começa a gastar todos os bens materiais dele para poder achar a cura para aquilo. Só que ele não consegue. Consequentemente, ele vai buscar a cura em outro lugar. E é o que acontece? Ele vai buscar a cura no ocultismo, né? Inicialmente no filme mostra que ele não sabia muito bem, né, do que se tratava isso. Por quê? Ele vai para um lugar improvável, né? E ele se envolve num enclave muito misterioso, num local chamado Camartage, tá? E lá ele descobre que lá não é só um centro de cura, de reabilitação, mas lá também é uma linha de frente de uma batalha contra forças ocultas, né? Forças do mal. E nesse lugar, o Doctor Strange, né? Doutor Estranho, ele é ensinado, ele é iniciado, ele é ensinado como ele pode obter cura através da visualização, mentalização e ocultismo. E ali ele é iniciado na prática da magia oculta, tá bom? Esse filme ele tem muito ocultismo, muita coisa. Ele é o filme mais místico, com mais ocultismo, com mais símbolos ocultos da Marvel. De todos os filmes da Marvel, o Doutor Estranho é o que tem mais ocultismo. E no local que ele vai, no Camartage, né? Eu acho que é até assim que se pronuncia, não tenho certeza. Ele começa uma jornada de iniciação na magia. E ele antes era um homem extremamente materialista, né? E ele se torna um homem espiritualista a partir daí. Ele quer, na verdade, ele se torna um mago, né? No fim das contas, ele se torna um mago. E o mago nada mais é do que um grande escalão da bruxaria, né? E se tornando um mago, consequentemente, no filme, ele se torna um herói, né? Porque ele nada mais é que um ser humano que possui poderes extraordinários através da magia e com isso ele se torna um super-herói. Por aí a gente já vê o que o filme está querendo dizer, né? Se você quer se tornar um humano, um super-humano, um humano extraordinário, você tem que mexer com o ocultismo. Você tem que se embrenhar, né, nesse mundo obscuro da bruxaria, do ocultismo e por aí vai. É isso que o filme está querendo mostrar, que o que o mundo físico, o humano, não resolve, a bruxaria resolve, né? A magia resolve, o ocultismo resolve. Então, ele se desenvolve lá dentro com vários poderes. Visualização mental, né? A visualização mental para ele colocar os pensamentos e as vontades dele em prática. Ou seja,
essa visualização ensina para ele que ele pode mudar a realidade em que ele vive, mentalizando as suas vontades, trazendo à tona a realidade aquilo que ele quer, né? Colocando a sua vontade em prática. E isso é um ponto fundamental da magia, né? A magia nada mais é do que a pessoa ter um querer, ela tem uma vontade e ela quer manifestar isso fisicamente, seja para o bem ou seja para o mal, né? Aí depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer fazer para o mal, ela faz. Se ela quer fazer para o bem, ela faz. A gente sabe que o ocultismo e magia não tem escrúpulo, né? O que a pessoa quiser fazer, ela usa a magia para poder fazer. Não importa se vai passar por cima de alguém, se ela vai ferir alguém, se ela vai matar alguém, não importa. O importante é que ela tenha cada vez mais poder, né? E acontece com ele também um episódio de viagem astral, projeção astral. Ele faz muito essa questão da projeção astral no filme. A anciã, que é a mulher que inicia ele, né, que ensina a ele todos esses sortilégios aí da magia e tudo mais, ela é uma perita nisso, né? Ela é uma anciã que é uma antiga celta, a linhagem dela é celta. E a gente sabe que os celtas, né, a cultura celta, ela está repleta de ocultismo, de magia. E aí essa mulher, ela inicia ele. E ela que tem uma cena no filme que ela faz um episódio de projeção astral nele, onde ela espalma, ela aperta a mão, né, ela bate no meio do peito dele, que é o que os ocultistas chamam de chakra cardíaco, né? E a partir do momento que ela faz isso, ela consegue separar a alma, o espírito e o corpo dele. No filme isso fica bem nítido, né? E a partir desse momento ele começa a provar de várias experiências de projeção astral. Ele viaja dentro do consciente dele, do inconsciente dele, né? Ele viaja por várias dimensões no mundo paralelo, no mundo espiritual, vamos dizer assim. Outra coisa interessante desse filme é que esse filme ele mostra como usar a magia para mover a realidade, tá? A magia é sempre usada para movimentar a realidade de acordo com a sua vontade, com a vontade da pessoa. E também mostra muita abertura de portais dimensionais. Vira e mexe aparece no filme cenas dele e da tal anciã e de outras pessoas também, né, passando da Terra de um lugar para o outro. A pessoa está num local, de repente ela abre um portal, entra e ela está num outro lugar do mundo, né, do planeta Terra. Depois ela está em outro lugar. Eles se movimentam por esses portais dentro do planeta. E aí eles transitam no que eles chamam de multiverso, né, as várias realidades que existem no contexto do universo. Mas só que mais que simples magia, né, o filme ele utiliza-se de quê? De ensinos da cabala, da astrologia e da visualização. Então, no fim das contas, é tudo magia. As falas dos personagens estão repletas, estão carregadas de insinuações e de coisas que nos levam a pensar, como é que se diz? A questionar a realidade que a gente vive, não é? Então eles estão a todo momento trazendo essa questão de que nós não estamos sozinhos, de que o mundo não é só isso que a gente vê, que o mundo existem muito mais coisas aí acontecendo nesse multiverso, né? Nesse outro plano astral, outro plano espiritual que a gente não sabe, que a gente não conhece, né? Mas só que eles transitam entre isso por conta da magia, com a ajuda de poderes mágicos, ok? Do ocultismo. E o que a Bíblia fala sobre magia e ocultismo? O que a Bíblia fala sobre isso? Você, como crente, você sabe que Deus abomina a feitiçaria, né? O ocultismo e tudo isso. Só que tem gente que é cristã e acha que não tem nada a ver, né? Porque, afinal de contas, o diabo ele é diabo, mas ele também sabe o que é um mundo espiritual. Ele mostra o mundo espiritual. Sim, queridos, o diabo ele sabe o que é o mundo espiritual. E o que o diabo mais quer é que você e eu, nós tenhamos acesso ao mundo espiritual e pelas mãos dele, não pelas mãos de Deus, ok? Deus mostra pra gente a realidade espiritual, o mundo espiritual. Deus pode mostrar isso pra nós, mas quando ele quer, quando é necessário e quando ele tem um propósito específico para aquilo, ok? Deus não leva o ser humano o tempo todo no mundo espiritual, não, para ver coisas espirituais, nem sempre, ok? O Senhor estabeleceu um limite. Só que Satanás, como ele é transgressor,
né? Como ele faz tudo errado, como ele quer fazer tudo errado porque ele quer transgredir a lei de Deus e ele quer fazer o ser humano também ser um transgressor como ele usa dos artifícios de magia, de ocultismo, tudo isso para poder deslumbrar o ser humano e fazer o ser humano correr atrás de conhecer poderes ocultos, conhecer o outro lado sem ser pelas mãos de Deus. Seria tipo assim, eu não preciso, Deus não quer me mostrar, Deus não quer me mostrar o que tem do outro lado, o que acontece nesse multiverso. Não tem problema, eu aprendo magia, eu aprendo projeção astral, eu aprendo na cabala como é que eu faço, eu aprendo no espiritismo, eu aprendo em vários lugares o que eu faço magia, e aí eu consigo me projetar de forma astral, eu consigo entrar no multiverso, eu consigo atravessar portais. Só, queridos, que quando a gente abre essa brecha para que Satanás faça isso conosco, a gente está praticamente vendendo a nossa alma para ele. A gente vai ficar preso nas garras dele, ok? Porque à medida que ele dá para nós a projeção, a forma de poder se locomover no meio desse mundo espiritual, é a forma que ele tem de aprisionar a sua alma. Ele aprisiona você ali. Entende? Então isso é extremamente perigoso. As pessoas não têm noção de como isso é perigoso. Por isso que o Senhor limita a nossa capacidade. Por isso que o Senhor limita o nosso trânsito no mundo espiritual. Por exemplo, quando a gente tem um sonho espiritual, a gente está vivendo, na verdade, uma situação no mundo espiritual. Não é só um sonho. O teu espírito está vivendo uma situação no mundo espiritual. Só que fisicamente isso vem para você como um sonho na sua mente. Ok? E aí você dormiu, você teve um sonho, mas na verdade você teve uma experiência espiritual num corpo espiritual. Dada por quê? Pelo Senhor, né? Para nós que somos cristãos, tem que ser dado pelo Senhor, quando Ele quer e se Ele acha necessário dar. Não a gente buscar isso, ok? Por isso que eu sou contra a gente ficar pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero sonhar com isso, Senhor, me ajuda a sonhar com isso, me dá esse sonho, me dá esse sonho, me dá esse sonho. Sabe? É Deus quem faz, querido. Não é a gente que fica perturbando Deus para que Deus dê uma experiência espiritual para nós. Deus dá uma experiência espiritual para nós quando Ele acha que deve dar. E tem um objetivo muito específico. Não é só porque Ele quer que você veja o mundo espiritual. Tudo tem um objetivo. E o que o diabo faz? Ele quer fazer as pessoas terem essas experiências espirituais sem depender de Deus, burlando as leis de Deus, fazendo por conta própria. E o pior, fazendo com a ajuda de demônios. E aí, como muitas pessoas se dão conta, elas estão aprisionadas por esses espíritos malignos que levaram ela a ter essas experiências espirituais. Então, no filme, aparece isso de forma muito interessante, muito legal, né? O cara só queria achar a cura dele, ele só queria ser curado, né? E ele queria fazer isso de acordo com, se a medicina humana não consegue, ele queria fazer isso de forma espiritual. E com isso ele acabou se tornando um super-herói. Olha, que legal. Mas não, queridos, né? O mundo quer vender isso para nós como se fosse algo muito interessante e muito legal. Mas não. Imagina quantas pessoas não iniciou nesse mundo aí oculto depois de ver um filme desse, né? Porque esses filmes nada mais são do que uma projeção do que acontece na realidade. Só que tem muita gente que fala assim, é só um filme. É só um filme. Não, não é só um filme, queridos. Tudo que Hollywood, tudo que esse sistema mundial aí coloca para nós como se fosse entretenimento, é verdade. Só que eles jogam para nós como entretenimento. Jogando como entretenimento, as pessoas simplesmente não acreditam. Sabe qual é o maior trunfo do diabo? Dizer para as pessoas que ele não existe, né? Então ele dizendo para as pessoas que ele não existe, ele fazendo as pessoas acreditar que que nada, isso não existe, isso é balela, diabo, satanás, mundo espiritual, isso não existe. Ele fazendo as pessoas acreditarem que isso não existe, faz com que as pessoas fiquem inertes, imóveis e não lute contra ele. Então para ele é interessante. Até nós que somos crentes não acreditarmos que isso é realmente verdade. Porque se a gente não acredita, a gente não alerta as pessoas e a gente não luta contra isso, entende? Então Hollywood faz muito isso o tempo todo, né? Joga esses filmes para nós e a gente vê como simples entretenimento e na verdade está cheio de mensagem oculta, cheio de coisas ali que acontecem sim no submundo, né? Dessa realidade aí mundial que a gente vive. E a gente vê como um simples entretenimento. E não é, acontece e de verdade, ok? Agora, o que Deus fala sobre isso?
O Senhor, ele é muito claro de que ele abomina magia, ocultismo, feitiçaria, cartomancia, necromancia e por aí vai, né? O Senhor abomina, tá bom? A Bíblia diz que é pecado, porque quando uma pessoa pratica feitiçaria, ocultismo, bruxaria, ela está se envolvendo com demônios, então a pessoa se contamina, por isso que o Senhor abomina, ok? É errado isso, é errado. E o pior, que nesses ocultismos todos, né, o diabo ele vem disfarçado muitas vezes de bonzinho, né? Ah, não, você vai ser projetado astralmente, você vai ter uma experiência espiritual, mas é um espírito bom, não é um espírito ruim. E na verdade, queridos, no mundo espiritual existe o lado de Deus e o lado do diabo. E dentro do lado do diabo, todo mundo é mau, não tem ninguém que é bonzinho não, tá? Só que ele quer enganar o povo, né, o ser humano, dizendo que tem um lado que é bom e um lado que é ruim, ok? Ele sempre faz isso, querido, sempre quer jogar com essa situação, ok? Então, olha só, preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Eu tô abrindo a minha Bíblia aqui em Deuteronômio, porque esse texto de Deuteronômio é um texto-chave, ele é um texto-chave para falar do que Deus pensa sobre magia, ocultismo e todas essas coisas erradas aí, tá? Existem outras referências na Bíblia que falam que Deus abomina esse tipo de atitude de nós, ok? As referências vocês podem ler depois, ó. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, Levíticos, capítulo 20, versículo 6, 2 Reis, capítulo 23, versículos 24 e 25, Miqueias, capítulo 5, versículo 12, por aí vai, queridos, muitos. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Então, essas são algumas referências bíblicas que mostram como Deus abomina a feitiçaria e como Deus vai recompensar aqueles que praticam feitiçaria, ocultismo. Ok? O reino dos céus não vai pertencer a essas pessoas. O destino delas é queimar no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz isso, tá? Mas eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 13. Deuteronômio 18, 10 a 13. Olha só. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas, e por causa dessas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor teu Deus, ok? Então, aqui é um versículo-chave que diz que isso o Senhor abomina, não tem conversa. Ok? Então, esses filmes estão incitando as pessoas a se envolver com o ocultismo. Cada vez mais pessoas hoje em dia estão se valendo do ocultismo. Ah, eu não consigo um emprego, a pessoa corre para o ocultismo. Ah, eu fiquei doente, não tenho cura, a pessoa corre para o ocultismo. Seja o ocultismo mais básico, mais simples, até o de alto escalão, como acontece nesse filme aí, porque o Doctor Strange, né, o Doutor Estranho, ele vira um mago no fim das contas, né? E no filme, eu estava conversando com meu marido e ele falou uma coisa interessante. No filme Vingadores Ultimato, quando aparece ele, o Doctor Strange, né, quando ele faz aquela volta ao passado, quando ele se projeta, aparece uma cena onde ele aparece com vários braços como aquele deus hindu, se eu não me engano, acho que é Shiva, tá? Que aparece com vários braços, né? E ali ele está em transe, ele aparece em transe naquele filme, né? E isso quer dizer o quê? Que naquele momento ele atingiu o ápice supremo da espiritualidade, como se ele tivesse se tornado um deus, entre aspas, né? Porque não é deus de nada. Então, nesse filme, no Vingadores Ultimato, aparece isso, né? Então, veja bem, mostrando que o ser humano, se quiser mexer com o ocultismo, ele vai chegar ao ponto de se tornar um semideus ou um deus, né? E Deus abomina isso. Deus abomina. Então, queridos, isso que eu queria falar sobre o filme Doctor Strange. Se você não viu e se você tem maturidade espiritual suficiente para assistir, assista, amém? Pede ao Senhor para fazer você absorver desse filme só o que for necessário, né? E mostrar o que tem de oculto ali, o que Deus abomina, que Deus vai mostrar para você, né? Mas
Se você não for ver como um entretenimento ou um filme, vou só assistir, tudo bem, você até pode assistir, entendeu? Mas o mais importante é que a gente não tome isso para nossa vida. Não tome, porque o Senhor abomina esse tipo de coisa. E, sinceramente, quando a gente fica alimentando a nossa casa ou o nosso entretenimento com esse tipo de entretenimento, acaba que a gente fica dando espaço para que essas coisas entrem na nossa casa, sabe? A gente sabe que, por exemplo, a tecnologia e a ciência, ela está muito ligada com o ocultismo, né? E hoje em dia é óbvio que todo esse sistema tem usado muito da tecnologia para abrir até portais para poder espíritos entrarem na nossa casa. Existem vídeos, muitas pessoas falam que a televisão é um tipo de portal por onde entram certas coisas na nossa casa. Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente assiste. A palavra de Deus diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então a gente deve evitar ao máximo, querido, ver determinados tipos de coisa. Eu confesso que há pouco tempo até, eu fui uma aficionada pelos filmes da Marvel. Eu sempre gostei muito, meu filho sempre viu, todo mundo sempre viu. Mas ultimamente o Senhor tem chamado a minha atenção a isso. O Senhor tem chamado a minha atenção para quê? Minha filha, não perca o seu tempo, muitas vezes, assistindo certos tipos de filme que, além de não te acrescentar em nada, podem contaminar a sua alma, né? Então eu estou muito mais atenta, eu estou olhando isso com outros olhos, não só como entretenimento, mas uma forma de ler o que essa elite global, o que esse sistema mundial está planejando daqui para frente, né? Na era do anticristo, meus queridos, o mundo vai estar repleto de ocultismo, anjos caídos andando aí livremente, vai ser uma coisa de louco, amém? Então, eles já estão nos preparando para o que vai acontecer lá para frente. Esses filmes são uma forma de preparar a população para aquilo que há de vir e para que a população aceite de bom grado, aceite como algo comum, ok? Esses filmes nada mais é do que fazer a gente se acostumar com coisas bizarras. É isso que eles querem, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma síntese assim bem rapidinha, tá? Se vocês quiserem, se você já viu esse filme, quiser comentar aqui embaixo, deixa o comentário aqui, tá bom? E a gente vai conversando sobre isso, né? De repente vocês observaram coisas no filme que eu não observei, ok? Então, pode escrever aqui que a gente vai conversar, tá legal? Bem, vou tentar trazer algo sobre Vingadores Ultimato também, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.